Os tupiniquins selaram seu destino quando escolheram os portugueses como seus aliados. O que começou com uma troca banal de presentes e uma promessa futura de pólvora contra seus rivais, mais tarde estava destinado a se transformar numa armadilha. Focado nas próprias guerras ancestrais, os indígenas se atacaram com ainda mais frequência e violência e não perceberam que o verdadeiro inimigo estava bem do seu lado. A hospitalidade tupiniquim foi paga com traição. Antes fiel aliado e grande amigo, agora seria escravizado, seria caçado, brutalizado e açoitado. No vídeo de hoje, você conhecerá a história da escravidão indígena, uma das histórias mais traumáticas do Brasil e, infelizmente, uma das mais ignoradas. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero de coração que sim. O meu nome é Aaron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. Se acomodem, o vídeo está começando e o tema de hoje é a escravidão indígena. Uma história violenta, traumática, que até hoje tem os seus efeitos na comunidade indígena brasileira. Por algum motivo, a historiografia brasileira e muitos brasileiros ainda tendem a marginalizar a escravidão indígena, muitas vezes tratando-a como um fenômeno secundário, sobretudo quando comparada à escravidão transatlântica, isto é, à escravidão africana. Essa generalização, essa hierarquização da dor indígena é algo muito covarde de se fazer, algo que não se faz. Negar a gravidade dessa violência sob qualquer motivo é uma falácia que silencia o trauma histórico e o legado colonial. É necessário que o passado do Brasil seja revisitado com honestidade, garantindo aos povos originários a dignidade, o respeito e o reconhecimento de suas próprias memórias. E se você não trairia os seus aliados de uma forma tão vil e baixa como os portugueses fizeram com os tupiniquins, então, por favor, manifeste o seu apoio a este canal, deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo. Assim você me mantém ativo e animado para fazer mais vídeos como esse. E vamos começar. Capítulo 1. A Chegada. Quando as caravelas portuguesas chegaram no horizonte, ali por volta de 1500, eles encontraram um continente vibrante, rico, com 2 a 5 milhões de povos, e inicialmente os portugueses nomearam os nativos como índios, porque achavam que estavam na Índia. O território que hoje chamamos de Brasil era lar, era a civilização de uma imensidão de povos e culturas. Tinham mais de 1000 povos diferentes que falavam centenas de línguas tão complexas que fariam o próprio português de Portugal parecer uma língua infantil. Cada um desse povo tinha sua própria cosmologia, as suas próprias leis, a sua própria ética, a sua cultura, o seu modo de vida, as suas tradições e as suas religiões. Essa rede de civilizações tão rica se estendia da umidade da Amazônia até os pampas gelados do sul. Muitos deles eram líderes militares, líderes religiosos, anciãos, guerreiros, agricultores, cuidadores, cantores, artistas, mas acima de tudo, seres humanos. O primeiro povo que os portugueses entraram em contato, e que também seria o primeiro povo com o qual fariam aliança, eram os tupiniquins, ali na Bahia, mais precisamente na região de Porto Seguro, em 22 de abril de 1500. E os portugueses e os indígenas eram completamente diferentes, claro que não iriam falar a mesma língua, tanto que as primeiras comunicações foram baseadas em gestos, em sinais, sabe? Houve troca de presente como gesto de diplomacia entre dois povos que não se conheciam e mais tarde haveria a relação de escambo, uma troca comercial, onde o europeu dava presentes da Europa, como martelos, roupas e por aí vai, e o indígena daria sua força de trabalho, sobretudo para extrair o pau-brasil. É fundamental que a gente evite uma visão simplista que julgue ou estigmatize os povos envolvidos na relação de escambo. Devemos compreender a lógica econômica de cada grupo. De um lado, a ambição mercantil capitalista dos portugueses, sobretudo no pau-brasil, para o uso na indústria têxtil. Do outro, o pragmatismo indígena, que via nas ferramentas europeias uma tecnologia inovadora capaz de facilitar as suas vidas. Aqui nós temos o encontro de dois povos diferentes, ou melhor, de dois mundos completamente distintos. Caso vocês tenham interesse, eu detalho melhor como foi esses primeiros contatos no vídeo do descobrimento do Brasil.
Nos primeiros anos de colonização, os indígenas assistiam assustado o esforço exaustivo dos portugueses para conseguirem o pau-brasil. Há registros de nativos que viam as caravelas carregadas de pau-brasil e perguntavam aos portugueses: não tem árvore lá na Europa? Ou então será que faz tanto frio a ponto de precisar de tudo isso? O questionamento ingênuo dos indígenas denuncia a gente o quão distante estavam esses povos do sistema capitalista mercantil que era vivido lá na Europa. Para eles, a árvore era ao mesmo tempo sagrada e prática, pois era dela que se construíam arcos, canoas e muitas outras coisas. Seu valor não estava no preço do mercado madeireiro em Lisboa, mas sim nos frutos que ela dava e na sombra que os protegia. Os povos originários viviam uma vida de reciprocidade, onde o equilíbrio com o ecossistema era a única garantia possível de um futuro decente. Eles viviam naquela época, há mais de 400 anos atrás, o que hoje a humanidade teima em tentar não aprender. O respeito à natureza é a única garantia de sobrevivência. A ideia de mercado já existe há milhares de anos, mas é preciso quebrar a arrogância do norte global de achar que o mundo só foi civilizado quando a noção de mercado capitalista se desenvolveu. A humanidade existiu por milhares de anos e viveu tranquilamente sem o capitalismo mercantil ou sem o capitalismo financeiro. Também prova que o lucro e a propriedade privada não é a única coisa que a humanidade tem, muito menos o único motor de progresso humano. Para os indígenas, a ideia de acumular capital apenas para viver melhor do que os outros era uma coisa ilógica, era uma coisa que não fazia o menor sentido. Mas vamos nos aprofundar nisso para evitar más interpretações. Não entender o capitalismo, ou então escolher conscientemente viver no modelo econômico de subsistência, meio que comunal, não era fruto de ignorância ou incapacidade intelectual indígena, mas sim de uma escolha existencial mais profunda. Os povos originários viviam num sistema econômico de cooperação que superava toda e qualquer forma de competição. O que se colhia ou que era caçado era compartilhado com todos. As crianças eram cuidadas por todos e não só pelos pais. Eles se ajudavam, eles se defendiam e a vida era perfeitamente possível. É claro que não era perfeito. Havia-se guerras tribais, de vez em quando havia-se períodos de fome, mas eu posso lhe garantir, baseado em tudo que eu sei sobre história, eles viviam muito melhor até que os europeus chegassem. Na prática, essa cultura indígena tornava conceitos como Estado-nação ou acumulação de capital não apenas desnecessários, mas impensáveis. E a gente não tem que olhar para essa harmonia do indígena com a natureza como um sinal de atraso, muito pelo contrário, e sim como um modo de vida que leva a sério a sustentabilidade ambiental e a inteligência ecológica. Sustentabilidade essa que o mundo capitalista nunca quis ou sequer tentou fazer, e na verdade, jamais o fará. Não há como lucrar deixando a natureza intacta. Pero Vaz de Caminha foi basicamente o primeiro escriba que esteve aqui no Brasil. Ele veio para cá na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Havia uma dualidade no olhar português sobre o indígena. A nudez dos povos indígenas era tão normalizada que foi vista pelos europeus como um sinal de inocência, mas ao mesmo tempo, a ausência de costumes e modos de vida europeu era escandalizada e taxada de barbárie. Bárbaro é uma palavra grega que é usada de forma pejorativa, que significa algo como selvagem ou atrasado. Agora vamos ler um trecho de Caminha. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas, tão altas, tão limpas e tão redondas, que as de muito bem olharmos, não tinham nenhuma vergonha, e nisso tinham tanta inocência como em mostrar o rosto. Agora outro trecho importante. Pareciam-nos tão inocentes que se os homens da terra os entendessem e eles a nós, logo se fariam cristãos. Esses dois textos de Caminha, sobretudo o segundo, revelam uma noção de superioridade cultural e religiosa europeia. Caminha, como qualquer europeu de seu tempo, vai para o pressuposto de que o cristianismo é a única forma correta de viver a vida. E eu não tenho intenção alguma de desrespeitar os cristãos aqui, mas fato é, não dá para dizer isso. Existem milhares de povos no mundo, existem mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo. E adivinha, muitos deles não são cristãos. Essa visão e essa falsa
falsa noção ideológica de superioridade era o que se chamava de eurocentrismo. Uma ideia distorcida de que o europeu era logicamente superior, tanto culturalmente quanto religiosamente e racialmente. E por isso ele tinha a missão de levar a civilização correta para todos os outros povos atrasados. No entanto, toda essa ideia de superioridade cultural, religiosa e racial não passa de uma ideologia racista. Civilizações milenares já existiam antes e já produziam seus conhecimentos, já conheciam a astronomia, já tinham sistemas de engenharia. O que faltava ao europeu médio era a humildade de reconhecer que ele não era o único povo capaz de coisas grandiosas e de que seu modo de vida não era o único correto no mundo. E podemos dar milhares de exemplos aqui. Os egípcios, por exemplo, eles eram completamente diferentes dos europeus e construíram as pirâmides. Os incas dominaram os Andes, um dos territórios mais hostis do planeta, e fizeram tudo isso sem usar ferro, sem usar rodas. Já os astecas ergueram uma metrópole muito tecnológica para o seu tempo, no meio de um pântano. Tudo isso são exemplos de povos diferentes dos europeus e que eram igualmente capazes de fazer coisas grandiosas. A descrença na capacidade dos povos deu origem a ideias idiotas como a de que as pirâmides teriam sido feitas por extraterrestre. Dizer isso hoje pode até soar inocente, mas a sua origem é tipicamente racista, porque ela prevém da ideia de que se não foi o europeu que fez, logicamente foram forças externas. Exatamente porque os outros povos não são igualmente capazes. O europeu tinha que sustentar essa ideologia ridícula de superioridade, porque se ele reconhecesse a igualdade dos povos, seria impossível colonizar as pessoas. Por isso era necessário reduzir o outro a um status de menor, de primitivo, de atrasado, ir até lá, tomar tudo que essa pessoa tinha e depois dizer na cara de pau que estavam levando civilização. Ainda que essa arrogância não fosse expressa abertamente nos primeiros contatos, ela era a base da consciência do rei e da igreja na época. Frustrados por não encontrarem ouro e prata, os portugueses decidiram recuar e praticamente ignoraram o Brasil pelas próximas 3 décadas seguintes. Não que eles tenham abandonado o Brasil, não, de vez em quando eles voltavam para buscar um pau-brasil, para buscar uma coisinha aqui e ali, mas eles focaram no comércio de especiarias com as Índias, porque estava dando muito mais dinheiro. Só que muito tempo depois, os portugueses receberiam denúncias de que os franceses estavam contrabandeando o pau-brasil na Europa, fazendo os lusitanos perderem muito dinheiro. Agora era tempo de voltar para o Brasil. Em 1530, o Império Português retorna ao Brasil, mais especificamente na expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha basicamente o objetivo de proteger e de encontrar riquezas no Brasil, e se não encontrasse, ele as produziria, sobretudo trazendo as sementes que eram o símbolo do seu império, o açúcar, a cana-de-açúcar. Naquele tempo, os portugueses já plantavam cana-de-açúcar em algumas de suas colônias, e o açúcar, gente, dava-se uma grana absurda. Era muito, mas muito, mas muito dinheiro, exatamente pela dificuldade de se plantá-lo na Europa. Só para vocês terem uma ideia de como o açúcar valia naquele tempo, arsenais inteiros podiam ser comprados com sacas de açúcar. Propriedades enormes poderiam ser quitadas com sacas de açúcar. Caso tenham interesse, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Capítulo 2. A Confederação dos Tamoios. No início da colonização, foram os indígenas que trabalharam nas plantações de cana e nos engenhos de açúcar, e trabalhavam vendendo a sua força de trabalho e recebendo em troca os produtos europeus. Os portugueses classificavam seus aliados como índios mansos e os seus rivais como índios bravos. Além da mão de obra, os indígenas eram essenciais como guias pelas matas brasileiras. Se os portugueses entrassem na mata adentro sem um indígena para guiar, ele certamente se perderia e, na maioria dos casos, não seria capaz de voltar. Mas os indígenas aliados também tinham um outro papel estratégico: ajudava a defender todo o Brasil de outros povos europeus. Por volta de 1550, surgiu a língua geral, uma mistura de antigos idiomas do tronco tupi com o português arcaico de Portugal. E os colonizadores aplicaram com maestria a máxima de dividir para conquistar.
aproveitaram-se das rivalidades tribais e firmaram aliança com os tupiniquins e, de propósito, herdaram os seus rivais, os tamoios e os tupinambás. É muito importante que a gente olhe para isso como uma troca estratégica entre dois povos. Cada um deles tinha interesse no que o outro podia proporcionar. O indígena também tinha os seus interesses. Essa relação tupiniquim com os portugueses proporcionava a eles um aliado poderoso com armas inovadoras, capaz de destruir os seus rivais. Mas é preciso também notar a sutileza da estratégia colonial. Os portugueses não começaram a escravizar todos os indígenas de forma indiscriminada. Não, eles passaram a escravizar os indígenas rivais dos tupiniquins. Exatamente porque se o português chegasse aqui e declarasse uma guerra formal contra todos os povos, todos os indígenas de uma só vez, ele estaria assinando a sua própria sentença de morte. O grande medo do colonizador era uma unificação indígena. Você imagina só, um exército poderoso de 5 milhões de indígenas, que teriam vantagem numérica, conhecedores da terra e muito fortes, com toda certeza erradicariam os portugueses daqui em poucas semanas. E fariam isso com tamanha facilidade e eficiência que os portugueses jamais conseguiriam retornar aqui para colonizar de novo. Agora é tempo de conflito. Agora os portugueses e os franceses vão fazer uma guerra dentro da colônia brasileira. E ali em 1554 até 1567 ocorreria a Confederação dos Tamoios, a maior aliança indígena contra os portugueses que já existiu em toda a história brasileira. Os tupinambás, um subgrupo dos tamoios, liderava a coalizão. Estavam de saco cheio de serem escravizados ou terem as suas terras tomadas. O que os tamoios fizeram? Se aliaram aos franceses, assim como os tupiniquins haviam se aliado aos portugueses, criando assim uma guerra bizarramente monstruosa na colônia brasileira. Sob a liderança de chefes como Cunhambebê e Aimberê, a resistência tamoia foi tão feroz, mas tão feroz, que ela quase expulsou todos os portugueses do sudeste do Brasil, forçando a intervenção dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta para negociar o armistício de Iperoig. Uma pausa para que os colonos portugueses pudessem se reorganizar e se reestruturar. O terceiro governador-geral, que era o Mendes Sá, mandou tropas para auxiliar os portugueses, e apenas com isso os portugueses foram capazes de continuar a guerra e vencê-la no final. Tudo isso culminaria na fundação da cidade do Rio de Janeiro e também o controle massivo dos portugueses sobre todo o sudeste do país. Caso vocês tenham interesse nessa história, da guerra da França e de Portugal aqui no Brasil, tem vídeo sobre isso no canal. Capítulo 3. A escravidão. Na época, os portugueses estavam ganhando muito dinheiro com o açúcar, mas tinham um grande problema. Eles precisavam desesperadamente de mão de obra, e tinha que ser para ontem. E aí muitas pessoas podem se perguntar: mas por que não trazer os portugueses para cá? Primeiro, na época o Brasil precisava de muita mão de obra, e a população de Portugal não era grande o suficiente para vir para cá e não causar impactos negativos na economia portuguesa. Segundo, a maior parte dos portugueses não tinham interesse algum de vir ao Brasil, sobretudo porque aquela falsa ideia de que o Brasil era o Jardim do Éden, o paraíso bíblico, já havia não só caído, mas substituída por uma ideia racista e bizarra de que o Brasil era uma selva perigosa, cheia de povos violentos com costumes bárbaros. Terceiro, os colonizadores portugueses respeitavam a sua própria população, ou seja, para fazer isso teriam de pagar transporte, moradia e salários dignos. Para os donos das plantações e para os primeiros senhores de engenho, nada disso fazia sentido. A escravidão para eles era a única opção. As comunidades indígenas intensificaram e aumentaram a frequência de seus combates. Não eram todas as tribos indígenas que praticavam a escravidão. Entretanto, a escravidão indígena feita pelos próprios indígenas era sim uma realidade. Entretanto, ela era bem diferente da escravidão que os europeus faziam aqui no Novo Mundo. E sim, vale fazer a distinção. A escravidão entre os indígenas ocorria sobretudo no contexto de guerras indígenas, isto é, o indígena que perdeu a batalha agora será feito prisioneiro de guerra e será transformado num cativo, num escravo. E essa escravidão podia ocorrer de diversas formas, variava de qual tribo estava escravizando. Em algumas tribos, o escravo era escravo para sempre, até o dia em que morresse. Em outras, ele era escravo por um tempo determinado, quase como se estivesse cumprindo uma pena. Ou seja, em muitas tribos, a escravidão não era para sempre, ela podia acabar. E quando e se
e essa escravidão acabasse, aí poderiam ocorrer várias coisas. Primeiro, esse indígena que foi escravizado poderia ser solto e ele poderia retornar à sua tribo original, ou então ele poderia se tornar um indígena livre e poderia ser integrado àquela tribo se todos concordassem, ou terceiro, ele poderia simplesmente ser assassinado depois que a sua escravidão acabasse. Mais uma vez, tudo isso dependia de qual tribo estava realizando a escravidão. Na maioria dessas experiências, o escravo indígena em questão trabalhava normalmente, não era uma máquina desenfreada, não era açoitado ou violentado constantemente ou diariamente, comia, bebia, descansava normalmente como qualquer outro indígena. Podia socializar com as pessoas, em algumas tribos podia participar de festas e eventos sociais. E falando assim, até parece que era uma coisa normal e até boa, né? Mas não, era sim um processo violento. Era um processo bem agressivo, na verdade. Só que não dá pra comparar com aquilo que os europeus faziam aqui. E em algumas tribos, o escravo, depois de cumprir com a sua pena de escravidão, poderia ser assassinado e ser usado em ritual de antropofagia ritualística. Seria comido, seria canibalizado por outros indígenas. Um dos grupos que fazia isso naquele tempo eram os tupinambás, e eles acreditavam que ao fazerem isso, herdariam a coragem, a força, a vitalidade e a inteligência daquele guerreiro. Mas só para constar, isso não era feito pela maioria das tribos, e esse costume foi desaparecendo. Inclusive, os próprios tupinambás já aboliram isso há séculos. O que foi persistido durante muitos anos era o canibalismo funerário. Uma pessoa de uma família indígena morre e aí os seus familiares consomem ele. Geralmente uma parte pequena e mais simbólica, ou então as suas cinzas. Já naquele tempo a maioria das tribos não praticavam o canibalismo e hoje ele foi simplesmente abolido. Só que isso foi muito bem observado pelos colonos e foi transformado em uma publicidade. Os colonos usavam esses rituais de antropofagia para dizerem que os indígenas eram bárbaros sem alma e que por isso deveriam ser escravizados. E faz sentido sim a gente fazer essa distinção, porque a escravidão capitalista europeia era muito violenta. E olha que muitos indígenas consumiam seus rivais. Nossa, mas os indígenas eram muito bárbaros. Onde já se viu consumir seus rivais? Concordo que seja um costume brutal, mas quer saber de uma coisa? Os europeus não eram diferentes, eles só se achavam superiores, uma vez que tinham hábitos semelhantes. Na época, os europeus praticavam o canibalismo medicinal. Há registros de europeus consumindo múmias para se curar doença. Há registros de europeus tomando o sangue quente de um executado porque acreditavam que isso curava epilepsia. Há registros de reis e nobres consumindo o crânio moído como um remédio para a cura de dor de cabeça. E os seus motivos não lhes fazem melhores ou mais humanos. Para garantir a lealdade dos indígenas, Portugal criou um verdadeiro sistema de status. Criariam agora uma elite indígena local. Chefes que se destacavam por serviços militares exemplares ou heróicos eram presenteados com coisas incríveis, com honrarias. Muitos, inclusive, passaram a exercer cargos políticos. Alguns viraram juízes, outros viraram políticos em câmaras municipais. E talvez o maior exemplo disso seja o indígena Felipe Camarão. Felipe Camarão era um potiguara, um estrategista brilhante e um grande líder. Em seu tempo, lutou contra os holandeses e era considerado um herói, tanto pelos indígenas que eram seu povo, quanto pelos portugueses. Mas na época o açúcar estava dando muito dinheiro e a mão de obra ainda era um problema que tinha que ser solucionado para ontem. Só que agora a realidade é diferente. Os portugueses não são mais um povo invasor que não conhece nada da terra. Não, eles estão muito bem estabelecidos no Brasil. Eles têm bases, eles têm estruturas, eles têm um exército poderoso e são capazes de lutar contra qualquer um. Agora os indígenas, sobretudo os tupiniquins, seriam traídos pelos seus antigos aliados, traídos pelos portugueses, e passaram a ser acorrentados à escravidão. O silêncio da madrugada podia ser quebrado de repente. Cães latiam, pássaros fugiam disparada, e então viam o primeiro sinal. Gritos em uma língua desconhecida, misturado ao som de passos rápidos e armas sendo erguidas. Homens armados invadiam aldeias, cercando as ocas e em poucos instantes, o caos se espalhava. O fogo começava a consumir as palhas secas dos tetos, iluminando a escuridão com um brilho violento. A fumaça subia pesada, sufocando quem tentava escapar. Gritos tomavam conta de tudo, crianças chorando, adultos tentando reagir, famílias sendo separadas à força.
Algumas tentavam fugir para a mata, mas eram perseguidas. Outros resistiam com o que tinham, mas em muitos casos eram rapidamente dominados. O cenário virava um campo de desespero, corpos caídos, pessoas sendo amarradas, a aldeia sendo destruída diante dos próprios olhos de quem vivia ali. Era mais do que um ataque físico, era o colapso de uma comunidade inteira. Quando o fogo diminuía, restavam os lamentos. Partes dos sobreviventes eram frequentemente levados à força e outros ficavam para trás, reduzidos em cinzas e perdas impossíveis de se reparar. Os portugueses passaram a escravizar os indígenas e os obrigaram a trabalhar em condições desumanas. As jornadas, como eu disse, giravam em torno de 12 a 15, às vezes 16 horas por dia. Essas pessoas eram marcadas a ferro quente, como uma forma de controlar os seus corpos. Muitas vezes eram separados de suas famílias e poderiam e eram diariamente açoitados violentamente. Os principais métodos de punição e tortura eram os açoites. Chicotes comuns era usado para problemas e acidentes comuns. Para punições brutais, usavam o rabo de tatu, descrito como um cabo com uma argola e 2 talas na ponta. Só que aqui a escravidão vai começar de um jeito mais complexo, porque o indígena era brasileiro natural, ele conhecia a terra, ele podia fugir e em muitos casos conseguia e nunca mais era encontrado. Ou seja, logo de cara, a escravidão indígena teria sim suas formas de resistência. Os indígenas não eram passivos. E para quem celebra a miscigenação racial, ou então a democracia racial que dizem que existe no Brasil e eu não sei onde, aqui vai um dado. Ela começou do jeito mais humilhante e brutal possível. A chegada dos europeus, sobretudo os portugueses, foi marcada pela violência sexual. Era muito comum de portugueses sequestrarem mulheres indígenas e as estuprarem. Além dos bebês frutos da violência sexual, que seriam então os primeiros mestiços da história do Brasil, os portugueses também trouxeram as DSTs, ou ISTs, doenças sexualmente transmissíveis como sífilis e gonorreia, porcarias que não tinham no Brasil e que agora passariam a ter. Essas indígenas morriam, e a sua morte era lenta, violenta e degradante. Seus corpos eram consumidos por feridas abertas, verrugas purulentas e verrugas genitais. A escravidão indígena não daria tão certo quanto a escravidão transatlântica por uma série de motivos que eu vou descrever ao decorrer do vídeo. Capítulo 4 – A Companhia de Jesus. Agora os jesuítas vão desembarcar com força no Brasil, e a sua chegada trará uma nova visão sobre os indígenas, de que eles eram seres humanos, de que tinham uma alma a ser formada, e que deveria ser formada pelos próprios jesuítas. Passaram a ver o indígena como uma criança que tinha que ser moldada, como quem molda um vaso de barro e argila. Na prática, violentando a sua identidade e transformando ele em alguém que ele não era e muito menos tinha interesse em ser. Mas por que caralhos a Igreja Católica começou a ver o indígena como um ser humano com alma? A Igreja Católica era um dos grandes pilares de poder na Europa. Entretanto, estava perdendo poder, sobretudo porque houve a Reforma Protestante. Depois houve a Contra-Reforma da Igreja, né? E ficou aquela puxação de corda. Mas assim, a Igreja Católica estava perdendo poder. Muitos católicos estavam se transformando em protestantes. Essa humanização dos indígenas feitas pelos jesuítas era uma contra-ofensiva da igreja. Era um jeito deles recuperarem o poder e a influência que tinham na Europa no Novo Mundo. Os jesuítas utilizaram a catequese como uma espécie de ferramenta de controle. Com o passar do tempo, muitos indígenas iriam ver os jesuítas como seus aliados. Alguns passariam a ver até como amigos, ou então, no mínimo, como alguém que batia a menos que os europeus. Os jesuítas convenceram o rei de que podiam civilizar o indígena. Assim nasceu os aldeamentos, o local onde os indígenas seriam assimilados à cultura europeia e seriam cristianizados. E quem não gostasse e se revoltasse seria tirado de lá e mandado para os colonos para ser escravizado. Agora, a igreja iria trabalhar intensamente, tanto para convencer o Papa de que a escravidão indígena era um problema, mas também para convencer os reis europeus, sobretudo o rei português. Isto é, de que a escravização indígena não era boa para os negócios.
A gente sempre ouve falar que milhões de indígenas foram devastados, foram mortos por doenças europeias. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. Devido ao isolamento geográfico e social dos indígenas com a Europa, a maioria deles não tinham anticorpos, não tinham imunidade, nenhuma memória imunológica contra doenças que os europeus traziam. A chegada dos portugueses trouxe patógenos, trouxe um arsenal de doenças mortais, como sarampo, febre tifoide, coqueluche, catapora, difteria, tuberculose, varíola, gripe, entre muitas outras. E apesar dos indígenas terem a sua medicina natural, que baseava-se sobretudo em plantas medicinais, ela não se provaria muito eficiente, sobretudo para esse tipo de doença que os indígenas não conheciam. As doenças foi um choque tão grande que os indígenas passaram a nomeá-las. A palavra catapora, por exemplo, significa fogo do mato. Já a palavra pereba significa ferida da pele. Segundo o padre jesuíta José de Anchieta, a doença que mais matou indígenas em todo o Brasil naquele tempo foi a peste das bexigas. Ela era chamada assim devido às pústulas de pus que estourava e muitas vezes causavam cicatrizes, infecções e uma morte terrível. Hoje o mundo nomeia essa doença como varíola. Um período de 2 a 3 meses que representou o auge da epidemia na década de 1560, morreram-se 30 mil tupis em todo o litoral. Vou repetir, em apenas 3 meses morreram-se 30 mil indígenas. Isso é cenário de guerra. Agora vamos ler algumas das cartas mais famosas do padre José de Anchieta para nos aprofundarmos no caos biológico que estava ocorrendo aqui. Passada essa atribulação, quando já começavam a se recuperar, sobreveio outra doença ainda pior. Eram as bexigas, tão repugnantes e hediondas que ninguém conseguia suportar a fetidez ou mau cheiro que dela saía. Por essa causa, muitos morriam abandonados, devorados por vermes que nasciam das chagas e se multiplicavam em seus corpos em tamanha abundância e tamanho que causava horror a quem os via. Era grande mérito para aqueles que os tratavam, nossos padres e irmãos. A principal dessas doenças foi a varíola. Algumas formas eram brandas e curavam-se facilmente, mas havia outras terríveis. O corpo se cobria da cabeça aos pés com uma lepra mortal, parecendo o couro de cação, e logo atingia a garganta, a língua, dificultando até mesmo a confissão. Em 3 ou 4 dias morriam. Outros sobreviviam, mas com o corpo todo fendendo-se, a carne se despedaçando em tanta podridão que exalava um fedor terrível. As moscas vinham como sobra de carne morta, depositando larvas que sem socorro os devoravam vivos. Em algum tempo eu estive em Piratininga, enviado para visitar nossos discípulos, que muitos me desejavam lá, pois me tinham como bom cirurgião. Ali, a enfermidade se agravou tanto que em pouco tempo, muitos morreram. A maior parte eram crianças inocentes. 3 a 4 por dia, às vezes mais. Para uma povoação tão pequena, foi uma grande colheita para o nosso Senhor. Entre os adultos, alguns batizados morreram em sinais de fé e contrição, sempre invocando o nome de Jesus. A doença também atingia mulheres grávidas, que morriam junto com seus filhos. Além do óbvio, que é a descrição do que é a doença e a forma tão humilhante como ela matava, temos uma coisa brutal a se analisar. A mentalidade religiosa católica cristã daquela época transformava tragédias em obras divinas, algo que infelizmente ainda é mantido nos dias de hoje. Os jesuítas eram tão capitalistas quanto os colonos. Cuidando daqueles doentes, a coroa dava-se a eles coisas que a maioria dos portugueses nem sonhavam em ter. Entre eles, o direito de cobrar a redízima, que era basicamente uma taxa de 20% de toda a produção agrícola do país, que ia para os jesuítas. Também ganhavam isenção de impostos na alfândega e recebiam quantidades monumentais de terras do Brasil. E embora Anchieta fosse um padre e fosse parte da missão colonizadora, assim, ele também tinha interesses econômicos, porque a maioria daqueles que estavam morrendo eram fiéis convertidos, era parte da força de trabalho colonial que a igreja precisava. A varíola é a única doença de toda a história humana que já foi erradicada. O último caso no Brasil foi registrado em 1971 e no mundo em 1978. Registros da época revelam o terror que a varíola espalhou por todas as matas. Ao menor sinal da peste, as tribos vizinhas começavam a se debandar. Os careris, por exemplo, abandonavam tudo e iam para o interior, iam para o sertão.
Sob o manto da noite e o silêncio da madrugada, ninguém ousava sair, pois muitos viam a varíola não apenas como uma doença ou um mal do corpo, mas quase como se fosse uma entidade maligna que espreitava na escuridão. Em uma tentativa vã de conter o avanço da doença, muitos indígenas jogavam vinho no chão, já outros jogavam cinzas na encruzilhada, como uma forma de tentar despistar o patógeno. Naquela era de horror, muitos indígenas eram escravizados e mandados para Portugal. Alguns deles eram tão traumatizados com o estrago que a varíola fez no Brasil, que ao estarem num barco e receberem a notícia de que um dos integrantes estava com a doença, muitos deles ficavam revoltados, muitos ficavam desesperados, alguns se jogavam nos mares porque preferiam se matar afogados do que receberem a varíola. E é estimado que as doenças europeias, com destaque massivo para a varíola, tenha matado até 70 milhões de indígenas em todo o continente do Novo Mundo, isto é, em todas as Américas. Capítulo 6. Os Bandeirantes Paulistas. As bandeiras eram missões exploratórias em busca de riqueza, e eram chamadas assim, pois eram lideradas e coordenadas pelos bandeirantes paulistas. Os caras saíam de São Paulo e iam para o interior do Brasil, em busca de ouro e recursos, mas também escravizavam e recuperavam indígenas que fugiam da escravidão. Muitos brasileiros têm a falsa ideia de que os bandeirantes eram brancos e europeus, e não, a maioria deles eram brasileiros e a maioria era mestiço. E se você viu meu último vídeo sobre a escravidão transatlântica, então você sabe que os mestiços, isto é, os pardos, eram escravizados. Então o que está acontecendo aqui? Que alguns mestiços são escravizados e outros não? Simples, os bandeirantes eram mestiços, mas eram outro tipo de mestiço. Os mestiços que eram escravizados eram os pardos, filhos de escravos africanos com portugueses, com brancos, entende? Agora, os bandeirantes eram em sua maioria filhos de portugueses brancos com indígenas, tanto que na época nem eram chamados de pardos, e sim de mamelucos ou caboclos. Na prática, eles escravizavam indígenas que em muitos casos tinham semelhança com o seu povo original, e adivinha, não vinham contradição nenhuma nessa violência. Dia 25 de janeiro de 1554, no topo de um planalto estratégico, os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram um modesto colégio indígena, feito para converter os indígenas, mas também feito para administrar os negócios da igreja. Aquele local era chamado de Pátio do Colégio e deu origem à cidade de São Paulo, que é basicamente hoje uma das maiores e mais importantes metrópoles do Brasil. Contudo, o crescimento da vila trouxe um crescimento sombrio em sua história. A escola de conversão indígena e a administração colonial se transformou num mercado de escravizados indígenas. Nesse cenário de traições e sobrevivência, algumas figuras se destacariam, como por exemplo os capitães do mato indígenas, que nesse caso não são bandeirantes e sim indígenas, que eram pagos para entrarem nas matas que só eles conheciam para recuperar um indígena semelhante a ele. Sim, infelizmente isso acontecia, e na maioria das vezes, o indígena que o fazia por sobrevivência. Precisava de dinheiro para sobreviver, ou porque se ele não fizesse alguém iria escravizá-lo, ou então porque alguém estava com a sua família. Independente de tudo, o grande problema da coroa eram as doenças e a alta taxa de mortalidade indígena. Até porque se o escravo morria, quem é que vai trabalhar? E até esse ponto, os europeus não tinham nenhuma participação direta na disseminação de doenças. Mas tudo mudou séculos depois, ali precisamente no século XIX, quando o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire denunciou uma tática brutal no Vale do Rio Doce, quando colonos portugueses deram camisas infectadas com doenças para os indígenas botocudos. Essa é a primeira vez que se tem registro de portugueses matando indígenas com algo que foi transformado em uma arma biológica. Conforme o tempo passava, mais os colonos e mais os jesuítas entravam em brigas, e a coroa tinha que fazer algo. E a coroa não queria abolir a escravidão. A solução deles foi um meio termo. Foi basicamente o rei português tentando dar uma humanizada na escravidão indígena, para mostrar que ela não era tão ruim assim. Os portugueses resgataram uma antiga lei medieval ligada à teologia cristã, a Guerra Justa. A lei basicamente sustentava que a guerra ou a escravidão era justa se a vítima era um povo sem alma, ou então um povo bárbaro, ou um povo pagão, ou então um povo que era considerado um inimigo da fé.
Essa lei foi introduzida no Brasil em 1570, durante o reinado de Dom Sebastião I. A lei de guerra justa se disfarçava de algo mais humanitário, porque ela proibia a escravidão indígena indiscriminada. A escravidão ou a guerra só poderia acontecer contra o indígena se ele fizesse uma das coisas que eu vou dizer aqui agora. Primeiro, se ele atacasse um colono. Segundo, se ele se recusasse a ser catequizado, isto é, ser transformado em católico. Terceiro, se o indígena praticasse a antropofagia, a canibalização de seus rivais. E quarto, se o indígena fosse contra a expansão colonial. Não era nem um pouco incomum que os colonos mexessem com os indígenas que estavam quietos apenas para serem atacados de volta e teriam uma base legal para escravizá-los. Se você ameaça a religião de alguém, ou então se você invade o terreno da casa dela, é óbvio que essa pessoa vai se revoltar. Essas leis não estão aqui para libertar o indígena, apenas para dar uma mascarada, apenas para conter os ânimos dos jesuítas com os colonos. Em nome de Deus e dos traídos, da mata fechada ecoa o tambor ancestral. Terra viva, corpo livre, espírito imortal. O indígena de ontem, amigo fiel e aliado, hoje foi traído, capturado e escravizado. Não há palavras de desculpa nem benevolência, só exploração, brutalidade e resistência. Vocês chegam com sua violência, tacando fogo em nossas casas, roubando nosso povo em liberdade, destruindo vidas, histórias e dignidade. Trouxeram seu Deus, cultura e modos que ninguém pediu, apagando quem éramos e tudo que existiu. Aonde vocês tocam, vocês destroem, e sua peste sem freio nosso povo corrói. Talvez tenhamos perdido a guerra, mas vocês não sairão ilesos dessa terra. A vitória do colonizador será uma vitória mutilada. Não haverá festa nem glória, só memória marcada. Seus companheiros não celebrarão lado a lado, estarão presos a nós, num conflito nunca terminado. Que Deus bom és, do branco europeu, se em teu nome tanto sangue correu. Quem são os missionários que dizem trazer Deus e liberdade, mas espalham medo, controle e falsidade? O amigo ou aliado europeu é o pior que se pode desconhecer. Chega com palavras doces, mas vem para te corromper. Do Tupiniquim na Bahia, do Guarani no Sudeste, ecoa a força de um povo que nunca se rende ou se esquece. Prometeram paz e fé, mas trouxeram a sua opressão. Ferro, fogo e cruz tentam calar o coração. Mas a mata não se curva, nem a história vai ceder. Onde um cai, 1000 se erguem prontos para lutar e sobreviver. Primeiro houve a Confederação dos Tamoios, que eu relatei alguns minutos atrás, mas agora a situação vai se intensificar e outras guerras vão acontecer. Agora vem a Guerra dos Bárbaros. Ela começou em 1683 e terminaria somente em 1713. E o motivo dela ter ocorrido foi basicamente o avanço e a expansão dos portugueses com a pecuária e com a instalação de engenhos de açúcar. E claro, a escravidão. Agora os indígenas iriam reagir. A guerra uniu muitas tribos como os Cariris, os Tararius, os Paiacus, os Janduís, os Caratis. O conflito se espalhou por vários estados, como o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e até o Piauí. E eu não vou mentir pra vocês não, o conflito foi um banho de sangue. Se a coroa ia lá e matava 3 indígenas, os indígenas voltavam e matavam 7. A coroa portuguesa entrou em desespero. Com medo de perderem a guerra, basicamente contrataram os bandeirantes paulistas como mercenários para atuarem na guerra, para que tivessem alguma chance de vencer. Porque a resistência foi tão brutal e os ataques eram tão sofisticados e violentos que os caras ficaram com medo. Os indígenas tinham várias estratégias de combate. Uma das que ficou mais famosas pela sua alta taxa de sucesso foi a tática de terra arrasada. Era basicamente chamar os colonos para o coração da mata, os caras tacavam fogo nas plantações e matavam os gados, deixando-os apodrecer, e fugir. Quando os colonos chegavam lá, não tinha-se comida, não tinha-se provisões, e muitos morriam de fome. E se os africanos tinham os quilombos, os indígenas tinham os mocambos, que eram bases de resistência, só que menores que os quilombos. São fortalezas onde todos os indígenas recebiam um cuidado, recebiam uma atenção. Eram comunidades militares que tentavam sobreviver. Em muitos momentos, houveram alianças de negros e indígenas que fugiam da escravidão e sobreviviam juntos nesses mocambos. No final, os portugueses venceram e destruíram a maioria desses
esses mocambos. E agora nós temos que falar sobre aquele que é um dos maiores heróis, talvez o maior herói da história brasileira, e que é basicamente desconhecido pela maioria esmagadora dos brasileiros. Trata-se de Sepete Araju, mas antes de falarmos dele, temos que falar do contexto. Anos antes de tudo isso acontecer, o rei Dom Sebastião de Portugal acabou morrendo, e não tinha filhos, não deixou herdeiros. Como resultado, Portugal ficou sem um rei, e agora seriam governados pelo rei Felipe II da Espanha. Esse episódio ficou conhecido como União Ibérica, e tem vídeo no canal. O Tratado de Tordesilhas, que basicamente dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, foi meio que ignorado, porque agora Portugal estava sendo controlada pela Espanha. Portugal não era exatamente uma colônia, mas também estava longe de ser um país independente. Mais de 60 anos depois, os portugueses queriam voltar a ser livres, mas a Espanha disse não. Houve a Guerra da Restauração contra a Espanha, os portugueses a venceram e agora se tornaram um país livre e independente de novo. Só que agora as coisas mudaram, pois os territórios estavam meio que misturados, então foram feitos uma série de tratados para reorganizar tudo. O mais importante deles foi o Tratado de Madrid, que veio para substituir o antigo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Madrid basicamente determinou que as terras eram de quem as ocupava e as colonizava. E Portugal ganhou muito mesmo com esse tratado, porque muitos bandeirantes paulistas colonizavam um monte de áreas espanholas ilegalmente. Nesse tempo, o Brasil era metade do que ele é hoje, e de repente ele ganhou uma outra metade e ficou ainda mais colossal do que era. Um dos territórios que era da Espanha e passou a ser de Portugal era o Rio Grande do Sul, e Portugal queria colonizar aquela região. Só que lá haviam-se vários aldeamentos e vários grupos de aldeamentos fundados e organizados por jesuítas espanhóis. O grupo de aldeamentos mais famosos era os Sete Povos das Missões. Esse aldeamento era gigantesco, tinha-se mais de 30 mil indígenas guaranis vivendo ali. E eles eram muito economicamente ativos. Só para você ter uma noção, eles cuidavam de mais de 700 mil cabeças de gado. Eles cuidavam de plantações monumentais, de trigo, milho, algodão e por aí vai. Essas missões ainda contavam com oficinas, que contavam com produção de ferro, tecelagem, carpintaria, esculturas e muito mais. E Portugal queria que os indígenas que lá viviam se mudassem, fosse para o lado ocidental do Rio do Uruguai, isto é, para o lado espanhol. E a Espanha também queria isso, porque tinha interesse em escravizar todos aqueles indígenas. Agora pensa comigo, os portugueses já queriam que esses indígenas saíssem de lá antes, porque queriam explorar a região. Agora que eles sabem de todos esses recursos, eles querem que esses indígenas saiam para ontem. Só que os guaranis que lá viviam se recusaram e falaram que não iriam sair, porque aquilo ali era o lugar deles, era a terra deles. Muitos deles viviam por muitos anos lá. Muitos tinham construído casas, participado daquele terreno, sabe? Vivido histórias. Sendo assim, agora em 1753 será declarada a Guerra Guaratinica, que vai acabar 3 anos depois, em 1756. E foi um levante indígena gigantesco. Milhares de indígenas começaram a querer lutar, e haviam-se muitos homens e muitos deles eram bem habilidosos. Só que do outro lado, o exército era ainda maior e ainda mais competente. Tratava-se do exército ibérico. Era basicamente a junção do exército português e o espanhol. É aí que entra o Sepete Araju. Ele liderou os Sete Povos das Missões, e é ele atribuído a frase histórica: "Esta terra tem dono". E a verdade é que a gente tem muita pouca certeza dele e muitas lendas. Uma delas diz que ele tinha mais ou menos 2 metros de altura e que era um homem muito forte, alegre, sorridente e cativante. Alguns diziam que ele era alfabetizado, coisa que era muito rara entre os indígenas, e que supostamente falava espanhol e guarani. Alguns falavam que ele era um cavaleiro excepcional. Enfim, vamos esquecer as lendas e focar um pouco na história. Cepé não era tonto, ele sabia que o exército português e espanhol era muito maior e bem mais competente. Exatamente porque eram homens muito bem treinados. Então ele fez o que qualquer general de um exército pequeno consciente de sua situação faria. Adotou a guerrilha. Basicamente, uma guerra de emboscadas e armadilhas. Quanto mais tempo ele vivia, mais batalhas ele vencesse, maior ficava sua fama. E para muitos indígenas, ele era o predestinado. Ele era quase um herói iluminado que Deus havia mandado para levar os indígenas à sua libertação. Mas infelizmente a lenda caiu. Cepé foi morto em combate no dia 7 de fevereiro de 1756, na Sanga da Bica, próximo a São Gabriel, no Rio Grande do Sul, 3 dias antes do massacre final de seu povo na Batalha de Caibaté.
e não há certeza de como ele realmente morreu. De toda forma, a sua história é lembrada. Ele foi lembrado como um mártir, como um grande herói indígena. Os 30 mil indígenas guaranis que ali viviam, cerca de 20 mil foram assassinados pelos portugueses e espanhóis. Um massacre que infelizmente é muito pouco comentado nas escolas brasileiras. Mesmo assim, ele é reconhecido hoje pelo governo federal como um dos maiores heróis da história brasileira. Inclusive, está descrito nos livros Heróis e Heroínas da Pátria. No Rio Grande do Sul, ele é considerado um santo popular, São Cepé. Conforme as guerras fossem se alastrando, as táticas dos indígenas iriam ficar cada vez mais radicais. Os indígenas transformaram a floresta em uma zona de guerra asfixiante. E muitas vezes, eles não esperavam o ataque e iam eles mesmos caçar os portugueses. Armavam emboscadas letais contra as canoas dos rios, usavam flechas com venenos ou até mesmo flechas incendiárias que transformavam acampamentos em fogueiras. E havia-se até gritos de guerra no meio da madrugada para destruir o psicológico dos soldados portugueses. No final, pela superioridade bélica, os portugueses infelizmente venceriam a maioria dessas guerras. Mas antes que isso pudesse acontecer, os indígenas iriam garantir que eles sangrassem, e sangrassem muito! Então não pense você nem por um segundo que os indígenas não lutaram e não resistiram. Eles fizeram isso sim, e de formas exemplares. Para os indígenas não fazia sentido um homem ser dono de uma terra. Pior ainda ser dono de um outro homem e condená-lo a trabalhar pelo resto de sua vida, como se fosse uma máquina. Os portugueses interpretavam essas diferenças culturais como preguiça por parte dos indígenas, quando na verdade tudo o que os indígenas estavam fazendo era proteger um modo de vida que não admitia a desumanização necessária para que a escravidão capitalista funcionasse. E é irônico que os europeus classifiquem isso como preguiça, porque eles mesmos não eram capazes de trabalhar metade do que o indígena trabalhava. A escravidão indígena caminhou para o seu fim porque ela não dava muito lucro para o rei, não dava muito lucro para os comerciantes de escravos. Quem quisesse um escravo não precisava necessariamente comprar de um bandeirante ou então de um rei. Podia-se ir pessoalmente ao interior e capturar o indígena ou então pagar outra pessoa para fazê-lo. A economia escravagista indígena não era tão forte, ela não movimentava a economia, os estaleiros não produziam grandes naus e caravelas, as empresas não faziam comidas para marinheiros, não fazia os portugueses terem mais renda, não fazia o rei ter mais capital para financiar suas guerras e obras públicas. Tudo isso é muito interessante porque a ideia primordial do capitalismo é o acúmulo de riqueza. Se não está dando retorno ou retorno suficiente, para o capitalista não faz sentido fazer. E na época, os jesuítas começaram a ganhar um poder muito grande. Primeiro, a igreja passou a ter muito dinheiro. Na Amazônia, os jesuítas tinham o monopólio das chamadas drogas do sertão. Eram produtos muito valorizados na Europa. Coisas como cacau, baunilha, canela e principalmente o guaraná. Os indígenas conheciam a floresta, sabiam como colher isso. Os jesuítas utilizavam a mão de obra indígena que só custava o seu sustento. Além do mais, dentro dessas missões, os indígenas eram ensinados a terem profissões que os europeus gostavam. A maioria deles estavam sendo incluídos no sistema capitalista da igreja para não sofrerem com a escravidão dos colonos, que era bem mais violenta. E terceiro, os jesuítas passaram a ter tanto controle sobre os indígenas que podiam controlar as mãos de obra, podiam emprestar sua mão de obra para os colonos ou até mesmo para a coroa. Na prática, os jesuítas substituíram a violência física e o chicote pelo abuso psicológico e religioso. O sino da igreja ditava a hora de acordar, rezar, trabalhar e dormir. Era basicamente o catolicismo, isto é, a lógica cristã com o capitalismo. Os jesuítas estavam assim para banir a escravidão indígena, até que chegou ele, o Marquês de Pombal, que é, pelo menos ao meu ver, um dos políticos, se não o maior político da história de Portugal. O Marquês de Pombal era um cara muito esperto, muito inteligente e bem ligeiro. Ele via a igreja acumulando poder político e via tudo isso com maus olhos. Ele via um estado dentro do outro estado. Ele via os jesuítas como um poder político paralelo que não deveria existir. Até esse ponto, gente, os jesuítas já tinham mais poder sobre os indígenas do Brasil do que a própria coroa portuguesa. Naquele tempo, o rei de Portugal era um homem chamado Dom José I. O Marquês de Pombal era o seu secretário, era um dos homens de maior confiança do rei. Então o Marquês vai agir sobre isso, mas não por motivos humanitários, e sim políticos. Em 1755, o Marquês de Pombal basicamente acaba com a escravidão indígena formal e instrui o Diretório Indígena. O
são basicamente as novas regras para os indígenas do Brasil. Primeiro, ele acabava com a escravidão indígena. Segundo, todos os jesuítas são expulsos do Brasil. E terceiro, ele baniu a língua geral. Ele achava que essa língua mantinha os indígenas muito unificados, e isso era perigoso. Quarto, agora o indígena é obrigado por lei a falar o português e a adotar nomes portugueses. O objetivo era claro, era acabar com a identidade cultural dos indígenas. Quinto, incentivo a casamentos interraciais. Premiava colonos que se relacionassem com indígenas e tivessem filhos. As ideias racistas daquele tempo dizia-se que se o europeu cruzasse com qualquer outro povo, o seu filho seria branco e europeu, exatamente porque os genes brancos eram superiores. E claro que isso era mentira. O objetivo disso era branquear a população, era europeizar o Brasil. E 6. Os indígenas podem até ser libertados, mas agora serão obrigados a trabalhar no capitalismo da forma como a coroa desejar. Ou seja, o indígena é desacorrentado aqui e acorrentado ali. Ele é obrigado a trabalhar num local em que muitas vezes ele não queria, fazendo atividades que não lhe tinha serventia alguma, recebiam salários miseráveis de fome, e quem se recusasse não seria escravizado, e sim açoitado, espancado até começar a trabalhar. Então agora vale fazer a mesma pergunta que eu fiz no vídeo da escravidão transatlântica. A escravidão realmente acabou para os indígenas? Ou será que ela só se modernizou? Hoje, a data simbólica que se comemora o fim formal da escravidão indígena é o dia 1º de abril. Mesmo assim, os indígenas continuaram a ser escravizados ilegalmente em muitas partes do país, sobretudo pelos bandeirantes. A escravidão indígena seria substituída pela escravidão africana, pois dava-se mais lucro. Só que a maioria dos brasileiros que aqui viviam eram pessoas muito pobres e não tinham condições de comprar um escravo africano. Agora, o indígena seria oferecido como um escravo mais acessível e mais barato. Legalmente falando, a escravidão indígena durou 258 anos. Só que ela foi praticada em muitos e muitos anos. Algumas pessoas dizem que ela durou 300 anos, outros dizem que ela durou até mais do que a escravidão dos negros. Ao que sabemos, mais de 1 milhão de indígenas foram feitos de escravos. E isso não aconteceu porque a escravidão indígena era mais branda do que a transatlântica. Não! E sim porque a maioria dos indígenas que estavam aqui morreram ou com a violência dos portugueses ou com as doenças que eles traziam do Velho Mundo. O legado disso é o pior e mais humilhante. É baseado então em estupros coloniais, casamentos forçados, genocídios, epidemias, brutalização, assassinatos e guerras coloniais. E até o preconceito. Até os dias de hoje, há quem acredite que o indígena não gosta de trabalhar, que ele é preguiçoso, o que na prática é uma herança ideológica do período colonial da escravidão indígena. Consolidou uma lógica de marginalização que ainda hoje se reflete na exclusão social, na luta por território e na negação de direitos básicos de muitos povos indígenas. Mesmo após o fim formal da escravidão indígena, as práticas de exploração e violência continuaram de outras formas, mostrando que o problema não era apenas legal, mas econômico e estrutural. Ao longo da história, os indígenas foram frequentemente tratados como obstáculos ao progresso, o que justificou políticas de expropriação de suas terras e apagamento cultural, além, é claro, de genocídios. Apesar disso, os povos indígenas resistiram e continuam resistindo. Sua presença, cultura e luta foram fundamentais para a construção do Brasil e da identidade brasileira. Reconhecer o legado da escravidão indígena é essencial, não apenas para compreendermos o passado, mas para enfrentarmos as desigualdades do presente e construirmos um futuro mais justo, onde esses povos tenham seus direitos plenamente respeitados. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que você tenha curtido. Se você gostou, se você aprendeu, se você se divertiu, se te causou alguma coisa positiva, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Esse foi o vídeo de hoje e até mais, pessoal. Falou, é nóis e fui!